Bom dia, família. Graças e paz, amém? Não, pode ser melhor, hein? Vamos repetir. Bom dia, família. Graças e paz, amém? Ah, glória a Deus, aí sim. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Êxodo. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 19 e versículo 20. Aleluia. Você que foi encontrando, você pode dar um glória a Deus aí do seu lugar? Êxodo 20, verso 19 e o verso 20, apenas esses dois versículos. Amém? Podemos ler? Diz assim o texto: rogaram a Moisés: fala-nos tu e nós ouviremos. Não nos fale diretamente, Deus, para que não morramos. Moisés então encorajou o povo dizendo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja entre vós e não pequeis. Amém? Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar por esse texto, por essa palavra, em nome de Jesus. Pai, mais uma vez nessa manhã, nós aqui reafirmamos o Teu amor por nós, nós reafirmamos também, Deus, a nossa entrega a Ti. Nós te pedimos que Teu Espírito agora nos guie na profundeza da riqueza das Tuas palavras, que o Senhor possa trazer, Deus, ao nosso ser, Deus, a direção que o Senhor deseja, a clareza que nós precisamos e, Pai, a convicção daquilo que precisamos nessa manhã para esse tempo. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, assim também nós te agradecemos pela dádiva, o privilégio de estarmos na Tua casa mais uma vez durante esse ano que se finda sobre nós. O nosso muito obrigado, o nosso coração, ele se rende e ele se prostra em gratidão a Ti, nessa manhã, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Bom, estamos aqui nos momentos finais de 2025 e quantas coisas passaram até esse momento, e talvez muitas coisas que não saíram da forma que você esperava, mas estamos aqui nessa manhã, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque nos lugares onde Deus nos proporciona adversidade, Deus nos proporciona gigantes, Deus nos proporciona situações que fogem do nosso controle, Ele sempre nos convida a continuar caminhando. E hoje nós estamos aqui. Foi uma escolha nossa acordarmos hoje de manhã e nos prepararmos para vir para a casa do Senhor, e glória a Deus por isso. Então, em tempos onde Deus se movimenta, onde o tempo sempre está passando, ou seja, esses momentos, esses tempos, eles sempre acontecem. O que eu estou querendo dizer? Deus sempre está se movimentando. Nós sempre temos escolhas a serem feitas. Nós temos momentos de transições que Deus quer nos proporcionar em cada estação da nossa vida. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós percebemos isso. Então, essa primeira ideia que nós estamos construindo aqui, onde Deus tem transições para as nossas vidas, Ele tem estações diferentes, nós percebemos isso na palavra. E quando nós lemos esses dois versículos aqui nessa manhã, nós vemos o povo de Israel falando para Moisés, eles estavam rogando, ou seja, era um pedido quase que de desespero. Eles pediam: Moisés, que você fale conosco, que você fale, melhor dizendo, ao Senhor por nós, porque nós não queremos falar diretamente a Ele. Então eles fazem esse pedido, e Moisés, diante desse pedido, ele encoraja o povo dizendo: olha, não temam, Deus ele não veio para os matar, mas Ele veio para causar temor, Ele veio para que Ele possa causar em vocês novas posturas, novas medidas sendo imprimidas naquele povo.
Então, é um pouco disso que nós vamos falar nessa manhã. E o título dessa mensagem é Subindo a Montanha. Então, eu quero que você repita comigo, subindo a montanha. Agora diga para o seu irmão e para a sua irmã aí, olha, vamos subir a montanha nessa manhã? Bom, para a gente ter um olhar um pouco mais profundo para esse texto, para a gente compreender melhor tudo que está acontecendo e o que o Senhor espera de nós nessa reflexão, nessa manhã, é que nesse momento aqui de Êxodo, quando Moisés está junto com a nação de Israel diante do Monte Sinai, eles estão em um lugar chamado Monte Sinai, dentro da peregrinação deles de Egito para Canaã. A gente conhece bem essa história, a gente ouve falar muito sobre isso, porque, afinal de contas, em todo esse processo de transição, eles vivem muitos momentos específicos, e esse momento aqui é um tempo onde Deus fala para eles armarem um acampamento deles, porque eles sempre estavam andando até chegarem ao seu destino, e Deus sempre de tempos em tempos parava eles, para que eles pudessem absorver novas revelações do Senhor. E nesse momento aqui não é diferente, só que esse momento aqui é um grande marco na história de Israel, porque, repito, Deus pede para que Moisés pudesse parar com a nação ali no pé do Monte Sinai e eles pudessem armar o seu acampamento. E essa é a primeira vez que a Bíblia nos relata, isso é muito interessante, é a primeira vez que a Bíblia nos relata quando Deus pede para que a sua nação ela pudesse se reunir ao redor de uma geografia, para que Deus pudesse ali descer, e não somente descer, mas fazer morada no meio do seu povo. Vocês entendem isso nessa manhã? É a primeira vez que Deus começa a falar para o povo parar tudo, armar um acampamento ao redor de uma geografia, para que ele pudesse descer, e não somente fazer uma visitação, não, para que ele pudesse começar a morar no meio do povo. Então, no deserto, ele começa um tempo de transição. Por isso que quando nós vivemos momentos de escassez na nossa vida, nós precisamos estar muito atentos, porque todo momento de escassez é um tempo de transicionamento para a nossa vida. Você entende isso? Quando alguns recursos se tornam escassos, é porque Deus, Ele está chamando a nossa atenção para uma prioridade que ela precisa ser plenamente real na nossa vida, e inegociável: presença. Você crê nisso nessa manhã? Nós estamos aqui no final do ano, e nós precisamos olhar para esse tempo que passou, e não com um misticismo, nós não acreditamos nisso, mas como um olhar de maturidade, pensando, bom, quais foram os lugares que Deus me proporcionou nessa estação que está se findando, para que eu em alguns momentos pudesse fazer morada com as minhas tendas, para que Ele pudesse fazer morada nesses ambientes que Ele me proporcionou. Porque, preste atenção nisso, todos os momentos que Deus chama a nossa atenção e Ele quer repousar em nosso meio, em determinadas geografias, Ele quer imprimir novas verdades e novas dinâmicas, para que a gente possa se movimentar de maneiras diferentes. Porque Deus sempre tem novas movimentações, e isso para mim é muito interessante, e isso para mim é muito empolgante, porque Deus, em todos os tempos, Ele vai se movendo em medidas diferentes, em novas revelações, e isso está acontecendo aqui. Eles viveram o extraordinário na saída do Egito, mas Deus tinha novas dimensões para que eles pudessem absorver nesse tempo. Então, entenda isso, deserto é um lugar de transicionamento, porque no deserto Deus sempre vai estabelecer novos valores. É um tempo onde Deus nos dá novas dimensões daquilo que nós precisamos receber para que a gente possa se mover. E valor são coisas que precisam ser imprimidas dentro de nós, que Deus quer que elas sejam inegociáveis. Tem coisas que nós não conseguimos romper, porque os valores que Deus nos convida a permanecer e a exercer em todo o tempo, eles estão sendo temporários. Mas valores que o céu nos entrega são para serem cumpridos em todas
as estações da nossa vida. Então, deserto estabelece novos valores. Para quê? Para que o Senhor pudesse imprimir neles uma nova mentalidade. Deus estava trocando a forma deles pensarem naquele tempo. E é muito interessante que Deus, quando se revela aqui, o texto nos diz que Ele se revela de uma maneira assombrosa. Eles estão ali ao redor do Monte Sinai, e o texto diz anteriormente, nos versos anteriores, que quando Deus aparece, Ele aparece numa forma de uma nuvem muito densa, muito escura, com raios e trovões, e o monte parece que fumegava fogo, e ali a terra estremecia diante deles, aquele monte estremecia. Então Deus, Ele se revela de uma forma apavorante, mas quando eu olho para isso, eu fiquei pensando, falei, Senhor, mas não poderia ser de uma forma um pouco mais cautelosa, de uma maneira um pouco mais gentil, de uma forma um pouco mais delicada? Só que quando eu estava olhando para essa mensagem, eu estava olhando para tudo que Deus estava fazendo aqui nesse momento, e refletindo sobre o que Deus estava querendo causar no meio do povo, é que Ele simplesmente estava se revelando dessa forma, porque Ele queria chamar plenamente a atenção deles, de uma maneira que eles não estavam acostumados a ver. Era algo que estava acontecendo no meio deles, que não era normal, que era incomum. E o que eu estou querendo dizer com isso, é que a gente precisa estar muito atento nesses dias, e perceber situações que parecem naturais, mas na verdade são incomuns, porque Deus ali está querendo chamar a nossa atenção, para que a gente possa receber novas mensagens, daquilo que Ele tem para nós, em novas estações que Ele quer liberar. Isso faz sentido para nós nessa manhã? Porque afinal de contas, nuvens escuras, era algo que eles viam, porque chovia naquele tempo, trovões e relâmpagos, acontecia também naquele tempo, mas não dessa forma, não vindo em um só determinado lugar. E aí eu percebo isso, que nesse tempo, Deus, Ele quer usar coisas que até são naturais, mas tem uma movimentação diferente, tem algo específico, e Ele quer chamar a nossa atenção, para que a gente possa perceber quais são os novos recados que Ele quer entregar para nós. E aqui eles estão percebendo isso. Então eles se voltam para o Sinai, para o Monte Sinai, e eles ficam assombrados com a revelação de Deus. Tanto que eles dizem aqui para Moisés: Moisés, olha, que você somente fale com o Senhor, e nós não, para que a gente não venha morrer. Então, você começa a perceber o nível de pavor que eles estavam sentindo diante do Senhor. E é muito interessante, porque Moisés é um dos caras que também me assombra nas Escrituras, porque Deus convidava ele para alguns cenários que eram incomuns, cenários que não cabiam na lógica humana. E isso aqui é uma provocação para nós, porque Deus quer nos chamar para situações, Deus quer nos colocar em ambientes que fogem da nossa lógica, para que ali Ele possa se revelar de uma maneira diferente. Às vezes nós queremos que o Senhor, Ele possa determinar novas direções para as nossas vidas, só que a gente tem que se comprometer com o peso da revelação da sua glória. E às vezes o peso da revelação da glória de Deus é uma forma assombrosa, que nos causa medo em situações. Como é que isso se aplica no nosso dia a dia de uma maneira muito prática? É quando Deus nos coloca diante de situações que testam a nossa fé ao limite. E aí nós temos a dimensão para pensarmos no que Deus quer nos ensinar em situações onde a nossa fé está sendo provocada e ela está sendo puxada para que ela possa vir à existência, para que ali Deus possa se movimentar de uma maneira que seria impossível acontecer com as nossas mãos, da nossa forma, do nosso jeito. E Deus está trazendo Moisés então para um novo tipo de mentalidade, para uma nova dimensão de movimentação. Então, o povo está com medo, e eles falam: Moisés, só fale você ao Senhor e medie
ao nosso favor, porque a gente não quer estar em contato direto com Ele. Só que quando Deus se revela, e às vezes eu percebo isso, que nós temos alguns receios de recebermos novas palavras do Senhor, porque a gente quer ficar na nossa acomodação, a gente quer ficar da maneira que a gente está. Só que Deus, como eu comecei dizendo, Ele sempre tem o quê? Novas movimentações para nós. E o povo está falando assim, Moisés, a gente está confortável aqui, e a gente não quer ser levado ao limite, a gente não quer saber o que pode acontecer se a gente ficar em contato direto com o Senhor. Então, faça aí o contato com Ele, e nós vamos ficar aqui, na nossa zona de conforto. Só que Deus não queria isso deles. Deus se revelou sim de uma forma assombrosa, mas não era para que eles pudessem ser sepultados diante da presença, não, era para que naquele momento Deus sepultasse os seus pecados, Deus sepultasse as suas desculpas e Deus sepultasse as suas omissões. O que eu estou querendo dizer é que todo encontro com o Senhor são oportunidades de Deus sepultar coisas que já são, que já foram, melhor dizendo, invalidadas nas nossas vidas. Você crê nisso nessa manhã? Então esse tempo é um tempo, essa manhã é uma manhã de reflexão, e percebemos o que Deus já disse para nós, que precisa ser sepultado de uma vez por todas nas nossas vidas, porque isso vai te invalidar, para que você tenha um contato direto com Ele, para que você usufrua de uma presença real e verdadeira e palpável na sua vida, porque nesses dias, nós não estamos precisando de novas estratégias, nós estamos precisando de homens e mulheres reais diante da presença, homens e mulheres reais diante dessa sociedade. A gente precisa encarar isso com uma seriedade. Então, ele estava sepultando naquele momento coisas que já tinham dado seu prazo de validade para aquela estação. Deus, ele estava aparecendo de forma física e audível, e em nossos dias ele também quer se manifestar de maneiras gloriosas. Mas o que eu percebo diante dessa provocação é que muitas das vezes Deus não está se manifestando dessas maneiras porque está faltando um anseio verdadeiro de nós termos um encontro genuíno com a presença. E a gente precisa falar disso, porque nesses dias, como eu disse, Deus, Ele não quer a nova estratégia, porque Ele não precisa disso. Deus, Ele quer corações que estão inclinados, que são sinceros, que são verdadeiros, que estão com sede e que estão com fome. Então, Deus, Ele quer ser conhecido em seu pleno esplendor e poder, e a gente precisa catalisar essa verdade. O interessante aqui é que Deus, Ele não chama algumas pessoas simplesmente para estarem diante da glória, Ele chama todo o povo, Ele provoca toda a nação de Israel, e a contemplação conjunta daquela nação trouxe uma aliança. Qual foi a aliança? Para que eles pudessem viver em casamento com o Senhor. Ou seja, um contrato ali no Monte Sinai estava se estabelecendo para todos aqueles que estavam diante da presença. Então, cada tribo de Israel, as 12 tribos, estavam se reunindo ao redor do monte. A presença estava no centro de toda aquela comunidade. O que eu quero que você perceba aqui é que, hoje em dia, eu e você vivemos o perigo de montarmos a nossa morada ao redor da presença, mas nós não sermos transformados por ela. Isso aqui é muito forte. Eles estavam diante da presença, eles fizeram as suas tendas diante da presença, só que havia um problema, eles não estavam sendo renovados diante dela, porque não basta eu só encarar a presença, eu preciso ser tocado pela presença, assim como Moisés estava sendo tocado por ela, ele estava tendo um contato real. Nesses dias, nesse tempo, nós temos duas opções: ou nós vamos olhar o que Deus está fazendo na vida de outros, ou nós vamos dizer: Senhor, que o Senhor também faça na minha vida, para que eu seja um exemplo nesse tempo. A sua casa depende disso, você depende disso, a sua história depende disso. Então eu percebo que talvez a gente esteja confortável demais, somente vendo Deus se movimentar, e não deixar com que Deus se movimente em mim, e que eu faça parte dessa movimentação.
E eles estavam confortáveis ali diante disso, falando: Moisés, que você esteja, mas nós não, porque a gente está muito bem aqui, afinal de contas, Deus está nesse lugar. Só que esse é o problema, de Deus estar no lugar, mas eu não ser afetado pelo ambiente. E era isso que estava acontecendo com eles. E eu repito, eles já tinham visto coisas assustadoras na saída do Egito. Só que eles só quiseram manter aquele nível e não quiseram passar para uma nova movimentação do céu. E a gente precisa encarar isso de uma nova forma. Então, o Sinai foi mais do que um evento único. Foi o início de Deus estar habitando no meio daquele povo. Então, Israel estava tendo a presença como centralidade. E isso que definia aquela nação. A presença de Deus como centro de tudo que eles tinham e faziam. Então, o que eu percebo aqui é que Deus estava querendo definir a nação de Israel com um termo. O termo era a presença de Deus como centralidade e prioridade no meio deles. E quando eu fiquei pensando sobre isso, eu fiquei sendo provocado em algo. Muitas nações hoje em dia se definem, por exemplo, pela sua ideologia, pela sua política, pelas suas leis, pelo seu exército, pela sua proeminência. Mas eu fiquei então pensando, refletindo, e o Senhor me dizendo: olha, muitas nações hoje, muitos povos se definem por muitas coisas. E aí eu fiquei refletindo sobre, mas e o Brasil? E Muriaé? E a Metodista Central? Pelo que nós queremos ser definidos? Qual é o tipo de definição que nós queremos carregar nesse tempo? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. O que está definindo a sua vida? Quando olham para nós, como as pessoas nos definem? Isso é muito importante nesse tempo, porque o tipo de definição que nós recebemos vai revelar quem é aquele que governa a nossa vida. E eles estavam tendo essa dimensão, porque por onde eles passavam, as outras nações diziam: olha, eles carregam uma presença diferente, eles têm um Deus que se manifesta de uma forma muito específica e precisa. Então a pergunta é: como estão definindo a nossa cidade? A pergunta é: como estão definindo a nossa igreja? A pergunta é: como estão nos definindo? Eles estão diante de uma montanha, e quando nós olhamos para a figura de montanha, percebemos que uma das histórias mais fundamentais da Bíblia, as histórias mais fundamentais, melhor dizendo, da Bíblia, acontecem nessas geografias chamadas montanhas. Por exemplo, Abraão, quando é testado para sacrificar o seu filho Isaque, ele estava numa montanha. Moisés aqui estava numa montanha, e depois a gente vai ver ele recebendo as direções do Senhor. Quais eram as direções? As leis que iam reger a nação de Israel. Nós vemos Elias também tendo encontros gloriosos com o Senhor em montanhas. Nós vemos também Jesus, como por exemplo o Sermão da Montanha, extremamente conhecido, trazendo novas direções para aqueles que estavam ouvindo naquele tempo. Então, o que eu comecei a refletir e a entender nisso? É que montanha são lugares aonde Deus, Ele quer elevar o nosso nível. Deus quer elevar o nosso comprometimento. Montanha são locais de exigências. São locais aonde Deus quer sepultar novas medidas. E Ele quer estabelecer novos valores e princípios. Montanhas são lugares aonde Deus quer nos transformar completamente. E montanhas são locais perigosos. Por quê? Porque a gente pode até ter contato com a presença, mas a gente não pode ser plenamente transformado por ela. Você pode estar ali usufruindo do ambiente, mas é importante perceber que isso precisa afetar significativamente a minha vida. E a gente precisa pensar sobre isso. Não são apenas geografias informativas, onde nós olhamos para a história bíblica e nós percebemos grandes movimentações de Deus. Não. São ambientes onde o céu e a terra colidem, para que um novo tipo de mentalidade possa ser colocado dentro de nós. Então,
é a presença se unindo à humanidade, para que novas instruções, direções e também esperança possa nos alcançar nesse tempo. Você já fez trilha? Alguém já fez trilha aqui? Subir montanha mesmo, subir morro? Tem uns corajosos aqui, né? Um negocinho difícil, né? Mas é muito legal. Passar perrengue, né? Quem gosta de passar perrengue fala que isso é legal. Mas assim, eu acho de verdade muito divertido. E trilha, eu posso definir em uma palavra, é dureza, dureza. Trilha é duro, é difícil ser feito, é muito desafiador, porque é um lugar muito íngreme, você tem que subir, e ali te exige demais. Então, quando eu fiquei pensando sobre essa dimensão de montanha, eu fiquei imaginando Moisés subindo o Sinai, para se encontrar com o Senhor, e eu fiquei pensando nas trilhas que eu já fiz na minha vida, e eu fiquei meditando, quão desafiador é isso. Só que ali, o interessante é que Moisés não sabia o que iria o esperar, quando ele tivesse o contato real com o Senhor, aonde ele estava se manifestando. E eu fiquei meditando em algo, e o Espírito ficou soprando dentro de mim, que Deus, Ele não vai requerer algo novo de nós, que não nos custe uma medida que já passou na nossa vida. É Deus elevando o nível. Deus estava os puxando para um novo nível de influência, porque nesse ambiente do Sinai, as leis do Senhor estavam sendo entregues, ou seja, uma nova maneira de viver, de pensar e de influência estava repousando sobre eles. Montanha é isso, Sinai é exatamente isso, são cenários aonde Deus se manifesta para que novas revelações possam encontrar o nosso coração, onde Deus aparece para que a gente possa receber novas instruções. E eu percebo que nesse finzinho de ano, Deus Ele está chamando a nossa atenção para nós percebermos algo. Olha, é um tempo onde eu quero subir um pouquinho mais o nível, para que vocês possam receber coisas novas, para vocês viverem de uma maneira diferente, nessa nova estação que está se abrindo sobre vocês. Então a gente precisa olhar para esse texto com uma grande seriedade, e nós pensarmos sobre algumas coisas também. E aí eu quero definir 3 coisas importantes, 3 pensamentos que nós precisamos entender, para que isso seja real na nossa vida. O primeiro ponto é que nós precisamos de uma inconformidade na nossa vida. Então, repita comigo, sermos inconformados. Nesse texto que nós lemos aqui, nós vemos Moisés encorajando o povo, mas eles recuam. Moisés fala assim, olha, dê um passo à frente, e eles dão um passo para trás, eles se distanciam ao invés de se aproximar. Só que Moisés está dizendo para eles, olha, se vocês não querem, eu quero. E hoje, nós estamos em um tempo de decisões, aonde nós estamos em lugares aonde existem pessoas recuando, mas eu e você precisamos ser aqueles que estamos avançando. Faz sentido? Porque um espírito de medo vai nos assolar quando Deus nos convida para nós termos novas dimensões na nossa movimentação, para que a gente se mova de uma forma diferente. E aí, se a gente olhar para ao redor, a gente vai ver pessoas recuando, só que Deus está nos convidando a sermos pessoas que estão avançando nesse tempo, porque eu entendo algo, omissão não combina com cristão. Deus não está nos chamando para que sermos pessoas omissas, mas pessoas que se comprometem todo o tempo. O que eu estou querendo dizer é que ver casamentos caindo não é normal, famílias sendo desfeitas não é normal, pais que não dão um destino para os seus filhos não é normal. Por que não é normal? Porque não é. A gente está em um tempo que a gente está se acostumando demais com aquilo que está dando errado, e aí a gente é muito bom de justificativa. Só que nesse tempo, Deus está elevando o nível da igreja, amém? Você está comigo nessa manhã? Aonde nós estamos dizendo, não, isso não é normal. Nós anulamos o medo, nós anulamos o desencorajamento, porque aqui fala, Moisés encorajou o povo, e nessa manhã Deus está falando assim, olha, eu quero encorajar vocês. Eu quero declarar que o espírito de desistência está sendo cancelado em nosso meio nesse dia, amém? Nós estamos avançando. Então, nós vivemos em um tempo onde estamos com Deus,
ou só admiramos os homens que estão com ele? A nação está ao redor da presença. Moisés está em contato direto com Deus. E todo o povo está falando assim: uau, isso é incrível, mas nós não. E eles estavam satisfeitos com isso. E a satisfação com esse tipo de pensamento é a nossa ruína. Porque a gente já vai chegar no que acontece depois daqui, mas eu quero que você guarde isso. A primeira coisa é que a gente precisa ser inconformado. A gente não pode lidar com a normalidade. Então, Charles Spurgeon, que foi um grande pregador, ele disse o seguinte, ou melhor, ele dizia o seguinte: todo cristão é um impostor ou é um missionário? Todo cristão carrega essa sensibilidade. Ou ele é um impostor, ou ele é um missionário. Então, eu fiquei pensando sobre isso e meditando. Nós precisamos ser um tipo de cristão que vale a pena ser seguido. Agora, minha pergunta para você é: quando olham para você, e eu já disse isso, as pessoas estão olhando para nós, o que estão dizendo sobre nós? A pergunta é: vale a pena nos seguir? A pergunta é: vale a pena querer se inspirar em nós? Vale a pena querer ter um tipo de inspiração que, quando olham para a nossa família, olham para os nossos valores, olham para como nós lidamos com o nosso trabalho, como nós nos comprometemos com o Senhor, será que vale a pena ser seguido? Esse é o tipo de pergunta que nós estamos fazendo, porque a gente está em um tempo onde muitas igrejas, muitas pessoas só querem pregações, só querem motivações terrenas. Elas querem palavras que possam simplesmente amassagear o seu ego e justificar os seus erros, e simplesmente trazer conforto para tempos onde o desconforto está sendo exigido. Só que isso acontece, nós vemos um Deus que se preocupa, nós cantamos isso aqui, Ele nos ama incondicionalmente, amém? Isso é extraordinário, mas o seu amor, Ele vem sobre nós de uma forma aonde Ele está dizendo o seguinte: eu te amo demais para te deixar da maneira que você está. Eu te amo demais para que você continue com a medida passada. Então a pergunta é essa: será que eu sou um cristão que vale a pena ser seguido? Eu não estou aqui te trazendo uma palavra nova, eu estou te trazendo aqui o que a Bíblia nos ensina. Então a gente precisa de inconformidade. A gente precisa olhar para essa palavra nessa manhã e perceber que estruturas em nós ainda não foram transformadas pelo Senhor. A gente precisa perceber o que Deus está fazendo em nós. Então, se nós precisamos de sermos pessoas inconformadas, precisamos de uma coisa, então, para permanecermos nisso: convicção. Esse é o segundo ponto, repita comigo: convicção. Moisés sabia o que queria. Moisés olha para o lado e vê um povo amedrontado, e isso não faz com que ele descesse o nível, não. Ele tinha convicção do que ele queria, ele tinha convicção do que Deus estava entregando para aquela nação. E eu aprendo algo: convicção sempre ganha da emoção. Tem muita gente emocionada, e por um tempo, porque a emoção passa, convicção se perpetua. Por isso que fé não é sobre sentir, fé é sobre saber, fé é sobre crer, fé é sobre convicção. Mesmo que eu não sinta, eu continuo crendo. Você acredita nisso? Fé é muito mais do que um estado emocional, embora muitas das vezes isso nos emociona, porque é Deus tocando no fundo, no íntimo do nosso ser. Só que a gente precisa de convicção nesse tempo, porque eu tenho aprendido algo: na terra dos emocionados, Deus seleciona e Deus faz aliança com aqueles que permanecem em convicção. A gente precisa disso. Então, Deus está procurando homens e mulheres de fé, homens e mulheres que são inegociáveis, que eu comecei falando lá atrás. Se a gente permanece em valor, se a gente permanece em princípio, a gente permanece revelando fé, porque a gente permanece manifestando aquilo que a gente acredita. Então, escute isso, porque convicção vai te levar para um novo nível de exigência. E como isso se manifesta? Bom, eu olho para as Escrituras. Às vezes, a sua convicção pode fazer com que a sua cabeça pare numa bandeja como exibição para o mundo. A convicção de João Batista proporcionou isso para ele. Talvez a sua convicção também te permita
morrer crucificado de cabeça para baixo, assim como foi Pedro, um apóstolo de Jesus. Porque convicção não cabe na mentalidade de homens e mulheres naturais. Porque chega uma hora que a conveniência, ela bate numa parede chamada limite. Porque eu aprendi algo nesse tempo, eu estava até refletindo isso essa semana, que hoje na igreja a gente vê muitas pessoas que se convertem por adesão e não por conversão. Ou melhor, que se achegam na igreja por adesão e não por conversão. Porque é conveniente estar aqui. Só que Deus está chamando a gente a entender que não é pela conveniência, é pelo propósito. Não é até quando for bom e agradável a mim. Não, é até o nível de me custar, seja o que for. Então a gente precisa de convicção. A gente precisa desse padrão moral e espiritual sendo imprimido dentro de cada um de nós. A gente precisa olhar para isso e ser levado a um novo nível de exigência que o Senhor está requerendo de nós. Então o que eu estou querendo dizer é que convicção é perigosa para quem vive uma vida obsoleta e sem expressividade. Pessoas que não têm convicção, elas caminham ao seu lado até por um tempo. E depois elas nos permanecem. E aí você pode pensar, mas, puxa, será que eu não estou sendo mais agradável nesse tempo? Não, é porque talvez Deus está requerendo de você um novo nível, que pessoas emocionadas não têm aliança para continuar vivendo essa nova dimensão. Só que eu não quero que a gente pare, eu quero que toda emoção se desfaça e toda convicção recaia no nosso coração, amém? Toda convicção do céu entrando de verdade dentro de nós. Deus então, Ele não quer o nosso talento, Deus Ele não quer simplesmente as boas coisas que a gente pode fazer, Deus quer a nossa fidelidade, Deus quer todo o nosso compromisso. E o terceiro ponto dessa mensagem é que Deus quer chamar a nossa atenção para o que Ele está querendo. É um tempo de Deus chamar a nossa atenção. Então repita comigo, Deus está chamando a nossa atenção. O povo quis distância, Moisés, ele quis proximidade. E eles diziam, Moisés, fale você com o Senhor, e aí depois o Senhor, e você traga os recados dele para nós. O que eu entendi aqui é que a ideia de terceirizarmos os nossos posicionamentos não vem de agora, mas de muitos e muitos anos atrás. Sempre queremos pessoas para fazer por nós, situações que justifiquem a nossa falta de posicionamento. E eles estão dizendo isso para Moisés, Moisés, a gente quer terceirizar o que a gente precisa, faça você e não nós. E o interessante disso, que aí eu chego no lugar que eu queria para nós fecharmos nessa manhã, é que mais à frente, capítulos à frente, o povo pega ouro que eles estavam carregando no deserto e constrói um bezerro de ouro. Você lembra dessa passagem, desse momento? Muito conhecido, não é verdade? O que está acontecendo aqui então? Moisés está no Sinai, ele está se encontrando com o Senhor, chega um momento que ele fica 40 dias lá em cima, e o povo fica lá embaixo, e tinha uma voz no meio da nação, chamada Arão, que era alguém reconhecido no meio deles, e vão se passando os dias, e eles falam para Arão, Arão, olha, eu acho que deu problema, Moisés, acho que perdeu a vida, não sei o que aconteceu, parece que ele não volta mais, afinal de contas, 40 dias, e ele não deixou um bilhete escrevendo, daqui a 40 dias eu volto. Eles não sabiam quanto tempo demoraria. E então o que acontece em todo esse cenário? Eles falam para Arão, Arão, a gente precisa construir um Deus para nós, a gente precisa construir um ídolo para nós. Então eles tinham muito ouro em suas mãos, e o que eles fazem? Eles constroem um bezerro de ouro. Só que o interessante é que no tempo da espera, eles estavam sendo testados na paciência. Deus ele vai imprimir novas direções para nós. O tempo da espera é um tempo de preparo. É um tempo de Deus testar a sua perseverança. Repita comigo, perseverança. Porque
no tempo da espera, Deus sempre te confia coisas valiosas. Olhe para a sua vida, Deus já te deu coisas muito preciosas. Você está comigo nessa manhã? Passe o que passar, o quadro que você estiver enfrentando, Deus não é um cara ruim, não, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é alguém que sempre nos confia coisas preciosas. Você nunca fica em uma situação sem ter o que você precisa, nunca. E eu aprendo isso aqui porque eles estão esperando 40 dias, e sabe o que eles têm na mão? Ouro. E eles conseguiram fazer um bezerro de ouro, uma estátua muito grande, para que eles pudessem adorar. Porque, entenda uma coisa, isso aqui é muito forte, todas as vezes que você não espera, e você se curva diante das pressões, você vai levantar ídolos na sua vida, que não representam a prioridade do Senhor na sua história. Você está comigo nessa manhã? Porque no tempo da espera, é um tempo que Deus está falando assim, olha, se aquete, porque eu vou trazer uma nova direção para a sua vida. Só que eles se apressam, e no lugar da pressa, eu me movo pela emoção, e não pela convicção. E aí, quando você se move de uma maneira emocionada, você constrói situações na sua vida, que não combinam com o projeto original de Deus para a sua história. E aí, o que era para você dar honra ao Senhor, na verdade, é para te dificultar na sua caminhada. Por quê? Dentro de todo esse cenário, Deus está falando algo para Moisés, ou melhor, Deus está dizendo muitas coisas para Moisés. Ele dá as 10 leis, ele dá 613 preceitos, então são sub-leis para o povo de Israel. Deus dá orientações para montar o tabernáculo, que no nosso tempo hoje é a igreja, naquele tempo então era a igreja de uma forma diferente, no formato de tenda. Depois vem o templo com Davi e Salomão, e a gente vê que Deus, ele pede para que Moisés pegasse o ouro do povo, pega isso aqui em nome de Jesus, pegasse o ouro do povo para construir utensílios em honra ao Senhor no templo, no tabernáculo, que ele queria construir no meio da nação. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que no deserto, ou você levanta imagens para a sua própria vaidade, ou aguarda Moisés descer do monte e liberar novas direções para a sua vida. Eles tinham essas duas escolhas. Porque eu repito, deserto é lugar de transição, deserto é tempo de direção, deserto é uma chamada para que Deus tenha todo o nosso coração. E às vezes nós estamos dando direção ao nosso ouro, que não traz honra ao Senhor. E a pergunta é essa: o que de precioso Deus nos confiou nesse tempo? Deixa eu te falar uma coisa, o que de mais precioso você pode manifestar e trazer existência no tempo da espera é a sua fé, é a sua convicção, é a sua fé. E a gente pensa, não, uma nova estrutura aqui, porque eu não sei o que vai acontecer a partir de você para discernir, ou melhor dizendo, Deus não está chamando você para adivinhar o que vai acontecer amanhã. Deus está chamando você para esperar e perseverar no que Ele já sabe que vai realizar, depois que você permanecer confiando nele. E esse é o problema, se a gente não espera, a gente levanta monumentos na nossa vida, a gente levanta estruturas que não combinam, que não se encaixam com a verdade de Deus para a nossa história. E eles atrapalham o movimento de Deus para eles, porque aquilo de precioso que era para dar honra ao Senhor, na verdade, trouxe demérito para a jornada deles. E Deus teve que refazer tudo aquilo. Moisés desce, pega aquele bezerro, derrete, tritura e faz virar pó. Ele faz um processo que o ouro vira pó. E eles não usam mais aquilo. Então, deixa eu te falar uma coisa. Deus quer chamar a nossa atenção para esse tempo, para que a gente possa entender aquilo que de precioso Ele está nos dando, para que a gente não direcione para um lugar aonde Ele não está querendo que nós estejamos. Então, esse é um tempo de atenção. Vocês estão comigo nessa manhã? Esse é um tempo de prioridades. Esse é um tempo de posicionamentos. É um tempo onde Deus está olhando para nós, Ele está olhando para o nosso coração, e Ele está querendo enxergar qual é a nossa motivação, qual é a nossa verdadeira convicção.
A minha pergunta para você então, para que a gente possa fechar é: qual ouro você tem em suas mãos hoje? O que de precioso Deus está te entregando nesse tempo? O que você está carregando? Que é, na verdade, para coroar o nome do Senhor, e não para levantar monumentos na sua vida, que não honram o Senhor, que não cooperam com a sua família, que não projetam você para a sua história com Ele. Então eu quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos ministrar sobre a sua vida nessa manhã. E eu quero que você possa refletir sobre isso que nós falamos. E a gente precisa agora, nesse momento, olhar para dentro de nós. A gente precisa olhar para a nossa história e pensar: quais situações na minha vida, quais pensamentos, quais tipos de atitudes o Senhor tem requerido de mim que sejam mudadas, que sejam plenamente transformadas. Eu repito, é um tempo de posicionamento. E Deus está chamando a atenção, a nossa atenção nesse tempo, para que a gente possa se mover de uma maneira diferente. Como Moisés, que liderou todo um povo. E Deus queria deles um contato tão íntimo, tão profundo, mas eles preferiram recuar e não se aproximar. Só que nesse tempo, Deus está levantando homens e mulheres corajosos, amém? Você está comigo nessa manhã? Por isso Moisés fala, olha, ele encorajou o povo. O texto diz que Moisés estava encorajando o povo. E nesse tempo, nós precisamos de um novo nível de coragem, para que a gente se posicione de uma maneira diferente, para que a gente olhe para as direções do Senhor e perceba: Deus, isso realmente é desafiador, mas é o que eu preciso para que a minha história seja completamente transformada. Talvez a sua família esteja precisando simplesmente de um posicionamento novo seu, de você deixar algo que você está construindo que não coopera para a harmonia do ambiente familiar que Deus te entregou como presente. E Deus está chamando para que nós possamos então armarmos as nossas tendas ao redor da presença, mas muito mais do que isso, para que essa presença possa afetar as nossas convicções, que essa presença de Deus possa afetar completamente as nossas movimentações, como a gente vai se mover a partir daqui, amém? Então, eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração nesse momento, a fechar os teus olhos. Nós vamos ministrar uma canção e eu quero orar pela sua vida.